Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo. Mas se é falta de caráter, foi falta de caráter o Palmeiras e o Santos aceitarem jogar com mais de 3 mil pessoas no Maracanã em fevereiro? Tá todo mundo torcendo pro Flamengo conseguir público, que na onda todos os outros irão pleitear também. Mas ali não foi o Palmeiras e o Santos, ali foi a Comebol. Convidados da Comebol. Mas não teve. foi o Palmeiras e o Santos. Não, mas teve também dos clubes. Inclusive o Palmeiras teve e o dos clubes, Santos. eu estava lá. Não, teve dos clubes porque também tá tudo foi errado. cedido Porque a ingresso. Comebol, porque não, mas não partiu dos clubes. Mas os Zinho, clubes você me desculpa. aceitaram. Não partiu dos eu acho clubes. que tá certo. Esse é o ponto do Não Zinho partiu aí, dos ó. O clubes, ponto do mas não Zinho, partiu o ponto dos do Zinho é clubes. interessante. Os Mas clubes aceitaram. aceitaram. Beleza, vamos lá, Aceitaram. legal, põe lá. Mas não partiu dos os clubes. 1.000 ingressos. Mas não Mas partiu pegou dos os 1.000 clubes. ingressos. Mas podia ser a ética, olha só, eu não quero não, eu não concordo com isso. Eu não aceito esses ingressos, não vou distribuir para minha panelinha lá. Mas não, é o que eu não falo, não aceitar. partiu dos clubes. O movimento não partiu dos clubes. É a mesma história da vacina. A Comebol tem a vacina. Então quem toma vacina fora do país é mau caráter? Não tem Eu não acho mocinho e nesse não tem sentido. vilão nessa história, gente. Depende da hora que você enxerga. O vilão de hoje é o mocinho de amanhã e vice-versa. Vocês acham que esses tweets todos desses clubes aí são tweets do bem? Da turma do convento? Ah, vamos parar com isso, Claro né? que não. Nada. Claro que não. Então é isso. É simplesmente isso. O Flamengo é só o vilão da vez. Porque é o mais poderoso, porque tem mais motivos hoje para pensar em si. Só isso. A vilania que o Flamengo tem hoje foi de outros clubes. E será de outros amanhã também. Isso, já foi de São É Paulo, simples já foi de assim. Palmeiras, Esse já é o foi de cerne de Grêmio, toda a Os questão. movimentos, só que os movimentos foi que de o Flamengo Vasco, teve já. recentemente, foram movimentos muito mais feios do que qualquer outro movimento. Sem dúvida, porque ele Sabe teve que é? motivos para dar esse poder e esse dinheiro na mão dos outros dirigentes para você ver se eles não fazem igual. Sim, Tenho certeza professor. de que fazem. Sim, então, mas enfim, quem fez foi o Flamengo. Só que ele fez Flamengo numa é a bola situação da vez. em que ele, porque, professor, uma coisa é você tentar romper Clube dos 13, já tá feio, já tá errado, já não tem ética, já não tem caráter fazer isso. Agora, a questão é o movimento diante de uma situação em que há uma crise sanitária mundial, em que há um mínimo de zelo pela saúde humana. Só isso. Tá Aí é todo mundo diferente. errado. Tá todo mundo errado. Mas eu aí, se só não você concordo em se transportar demonizar pros o outros Flamengo. lugares que estão tendo as competições também, tá todo mundo fazendo. Então, assim, eu também Mas acho. as que outras não- competições, aí a nos gente outros tem que lugares, entender. sim, os países estão vacinados, os países estão com vacinação avançada, os países estão com estrutura de vacinação E tá muito bem tendo definida, caso. com as Tá questões tendo caso. sanitárias. Tudo sim, tá tendo caso, mas só que esses países estão com uma situação muito mais avançada, muito mais pré-definida. O Brasil não está. Mas uma pessoa que O Brasil perde não a está. vida, Aliás, o Brasil já não tem que ter. Sim, eu também tenho conhecidos que estão fora do país. Eu sei, sim, eu também tenho conhecidos fora do país que estão com situações lá muito bem alavancadas. Não, eu Os só casos quero tem dizer para pessoas assim, que não Cani, estão que, assim, vacinadas. eu concordo com o professor, falou assim, hoje o vilão está sendo aí o Flamengo, que ele que está liderando essa coisa de volta ao público. Que nós aqui estamos concordando que não é para ter agora. Ninguém tá apoiando essa iniciativa da diretoria do Flamengo. Até a minha opinião foi essa. Eu acho que mais à frente, tendo uma vacinação mais adiantada. Mas à frente é uma outra coisa. Isso eu deixei bem claro também. Eu falei com 70%, a 75% educação da do da povo população. também. Com a educação do povo também, aqueles que puderem ir. Eu sou a favor que volte. Agora, nesse momento, A volta. só um clube, eu acho que assim, E além do principal que é a saúde, o que eu discordo também é a vantagem que vai ter. E isso não é bom para a competição. Por isso que Esportivamente, fala tá dessa errado. credibilidade. Aí é que é a isonomia. Aí é a isonomia, né? Todos têm que ser iguais para a competição. Por isso Nós que estamos falando de todos esporte, assinaram né? o documento antes do campeonato, gente. Então aí os clubes estão sinalizando isso. Todos assinaram o documento que só voltariam juntos. Né? Todos assinaram o documento que voltariam juntos. Lembra do Campeonato Paulista? Quando o Campeonato Paulista ia começar, tinha um documento que todos voltariam juntos. E o Bragantino começou a treinar primeiro. Vocês estão lembrados disso? Sim. Sim, Aí errado pra caramba. Errado, estava errado. Então a gente tem que apontar as coisas.
O erro está, se vale para o Bragantino, tem que valer para o Flamengo. Se vale para a Chapecoense, tem que valer para o Juventude. Tem que ter isonomia, todos têm que ser iguais. Não, na cidade de Caxias não pode ter público e a prefeitura não deixa. Então não pode ter público em nenhum outro lugar do Brasil. Mas o prefeito de Fortaleza acha que dá para ter. Não pode, porque o de Fortaleza pensa, mas o de Caxias acha que não. Desculpa, eu só estou dando uma simbologia, só estou exemplificando. Não é esse o quadro, é um exemplo. Então, porque senão, de repente, o prefeito de Fortaleza e o de Caxias vão achar que eu estou falando coisa em nome deles. Não estou falando, estou dando exemplo. Se todos estiverem, por exemplo, em São Paulo, há uma tendência de que em setembro haverá possibilidade de liberação de público mínimo. Será só em novembro. Só em novembro, Pascoal. 1º de novembro. 1º de novembro, A última informação é 1º de novembro. Pelo Dória. Então já mudou. O Dória já mudou. Então é o seguinte, novembro. Então, se vale para novembro, vamos esperar até que valha para todos. Não é que tenha valor. Porque é o seguinte, o estado de São Paulo tem maior população do que outros estados brasileiros. E essa população precisa ter um número capaz de 70% de vacinados para poder ter acesso a uma outra situação. É o número que se elabora. Nos Estados Unidos já tem 70% da população vacinada. Por quê? Os Estados Unidos são uma população enorme. Na Europa é uma outra situação. Portugal tem 11 milhões, quanto os brasileiros têm lá, são 14 milhões de habitantes. Perfeito? É a cidade de São Paulo, 14 milhões de habitantes. Itália, e assim por diante. As populações são menores. O Brasil são 240 milhões de pessoas. Olha que para vacinar todo mundo é realmente um custo, é um trabalho grande para vacinar as pessoas. Então, quando tiver 70% da população, na minha avaliação, eu estou levando muito pelo lado científico, pelo lado da ciência. Se for possível dessa forma, ótimo. E aí entra a segunda parte do Brilhantezinho, com a camisa que ele ganhou hoje. A camisa que ele ganhou do Ailton, amigo dele lá. O Ailton é amigão dele. Homenagem ao Fluminense. Então, só para dizer o seguinte, se todos estiverem numa situação igual, nós podemos ter a volta do futebol aos estádios, sem ter um disparate. Você vai... por exemplo, o que fez a Conmebol. Quem tiver condições, ponha público no estádio. Não, desculpa. Aí não tem isonomia. Pode ter 30 mil no jogo do Flamengo, mas não terá ninguém no jogo do River Plate na Argentina. Então, essas coisas eu não concordo. É só a minha posição. Eu não concordo. E o futebol também acho que vive num mundo à parte, né? Isso daí está num contexto. Nós, por exemplo, queremos voltar logo aos estúdios. Espero que voltemos. Eu, como professor, quero voltar a dar aula para 50 pessoas. Mas nada disso aconteceu até agora. E querem fazer acontecer com um espetáculo que reúne milhares de pessoas. Milhares de pessoas que, como disse o Zinho, não adianta nada você botar 2.000 pessoas no estádio de 30 mil, que elas vão ficar amontoadas lá. É verdade. Arrancar a faixa, sabe? Então, 2.000 juntas é uma grande aglomeração. A gente critica festas. Então, sabe, às vezes eu acho que estou num outro mundo. Porque isso é, antes de tudo, uma questão de saúde. Faz 1 ano e meio que a gente está forçando barra, principalmente no Brasil. Novembro, como se vírus tivesse calendário, né? Como diria o Garrincha, avisou o vírus. Sabe? Não é assim. É rir para não chorar. Tudo isso é tragicômico. O futebol, que já é uma bagunça em si, dentro dessa bagunça toda, ressalta ainda mais. E o futebol tem uma mensagem muito importante, hein? Na hora em que você publicamente libera estádio, gente em estádio, você está liberando outros tipos de coisa por aí. Olha só o desserviço social que se presta com isso. E que esses caras não param para pensar. Eu acho que a questão aqui, aliás, deixa eu registrar mais uma participação aqui de fã de esportes, deixa eu ver, o Murilo. Sou a favor com público reduzido. O Flamengo é o único clube que não aceita esse marasmo dos clubes brasileiros. Não se posicionam, são fracos e hipócritas, diz aqui o Murilo. Aliás, o Flamengo, em meio ao que você é contrário, a favor, o Flamengo tem alguns posicionamentos. Essa história da Olimpíada, de defender ali seu jogador, defender o patrimônio ali do clube, né?
É uma coisa que os clubes falam, não se posicionam, e para ser justo aqui, o Flamengo foi se posicionar nessa história aqui. Mudou de ideia no meio do caminho e foi lá se posicionar. Rodrigo Anderson, como manter um time, como por exemplo o do Flamengo, sem clientes, público, torcida? Isso tem um custo enorme. Todos os clubes deveriam se unir e ir atrás da liberação. A questão aí, Rodrigo, é que assim, cada cidade tem uma determinação, um protocolo diferente, né? Ficou assim o Brasil nessa situação. Então, aqui libera. E como manter um clube como o Real Madrid sem libera, seus clientes também? Outro não libera. Como manter um clube como o Barcelona sem seus clientes? Como manter um clube como o Bayern de Munique sem seus clientes, o Paris Saint-Germain? Todos eles também jogaram sem público. E também são caros, viu? E também custam bastante dinheiro por mês, né? E todos eles entenderam a situação. É por isso que chama pandemia. Pandemia, pan. Exato. Entendeu? Não é porque a gente quer perder cliente, é porque a gente quer garantir a vida, a saúde. Tem que avisar que não existe só uns aqui no Brasil. É o mundo todo. Tem muito clube que é caro, muito esporte também que é caro. A NBA tá voltando agora porque os caras entenderam como é que funciona. O país se vacinou, existe uma grande porcentagem da população norte-americana hoje já bastante imunizada, então você pode voltar a ter público, porque o risco é muito menor de se ter uma gravidade sanitária, como o Brasil ainda vive, com uma média de mais de 1.000 mortes por dia, né? Vou citar, por exemplo, a Hungria, que muita gente criticou a Hungria, que teve a totalidade de público em todos os seus jogos na Eurocopa, ela tem uma média diária de 12 mortes, com menos de 100 casos por dia, na Hungria. E isso pós-Eurocopa, porque os números estão aqui na tela, eu estou checando. Então, por quê? Porque existe um país que se organizou, que se preparou na estrutura sanitária para você colocar a totalidade de público. Totalidade, diferente de outros jogos da Eurocopa em que havia uma parcialidade do público, né? Então, enquanto o país não tiver uma segurança, você não dá para abrir o público. Então tem que tentar desenhar para essas pessoas o porquê que algumas coisas em alguns países podem e outros não podem. E mesmo aqueles que têm muita grana, que também são clubes de massa, aliás de massa mundial, né? Não é só de massa local, massa mundial, clubes que são de merchandising universal e que precisam muito desses clientes, também estão com as portas fechadas.